eu acredito que uma equipe foi formada na Regional Leste exatamente por este motivo, né? E também nesse perguntas e respostas já se sugeria essa reflexão em cima do que você está falando. Olha, no perguntas e respostas, deixa eu ver se está aqui. Tá. Ele fala assim, ele foi feita a pergunta para Edgar Armon. Existe um roteiro para uso da caderneta? Ele responde sim, 5 aspectos fundamentais. Precisa-se colocar a data, o fato, que deve ser escrito de uma forma bastante sucinta, o motivo que levou a ter aquele comportamento, o sentimento que gerou o comportamento, a proposta de mudança. O que quer dizer tudo isso, gente? Eu acredito que muitos alunos falaram, porque eu ouvi muitas vezes, o papel aceita tudo. Como é que eu vou saber se é verdade, se é mentira? Aí surgiu esse tipo de análise que o aluno não pode mais escrever o que ele quiser. Ele tem que refletir sobre o que ele está escrevendo. 11/7. Não consigo me relacionar bem com meus familiares. Ele fez, aí é o fato. Ele só descreveu o fato. Não consigo me relacionar bem. Tá. Qual é o comportamento? Talvez pela mágoa que sinto por coisas que me fizeram no passado. Então, ele detectou um comportamento de mágoa. Aí nós vamos procurar aqui. Porque ele tem que me dizer qual é o comportamento que aquela situação gerou nele. E agora, todos os nossos alunos terão esse roteiro para estar preenchendo a caderneta. Todo esse roteiro que hoje vocês têm em mãos é o roteiro que eu vou entregar também junto com a caderneta pessoal e explicar como eles vão utilizar esse material. Tá, se ele falou que ele brigou, é ele que vai precisar me dizer qual foi o comportamento que ele sentiu naquele momento da briga. Porque eu não sei se dizer se foi de revolta, tá? Se foi de melindre, eu não sei. Veja, no caso dessa pessoa em análise, ele julgou que o comportamento dele era de mágoa. Ele me disse. Então, ele teve que refletir em cima. Foi de mágoa o comportamento. Aí ele diz, sei que deveria deixar o orgulho de lado para melhorar essa situação. Orgulho é sentimento. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Que ele, daqui de mágoa, ele subiu para orgulho. Só que se ele julgou que o sentimento dele era de orgulho, logo o comportamento era de revolta e não mágoa. Mas ele pegou que ele estava magoado. Quando ele viu que mágoa é sinônimo de ódio, porque você detecta o comportamento e depois você não precisa mais pensar. Aí você vai adiante. Aí esse esquema que já foi analisado, julgado, elaborado, já sabe que quando eu estou magoada, eu estou odiando alguém. Entendeu? Então ele sentiu ódio daquela situação, só que ele deixou de orgulho. É reprovado por dessa forma? Não. Mas se percebe que ele julgou muito forte para ele colocar que ele sentiu ódio. Aí ele não fez uma proposta de amor. O que ele fez? Ele fez uma proposta de humildade. Tá bom? Então, entende a importância que tem este documento agora em nossas mãos? A caderneta aceita tudo. Mas quando você tem que refletir em cima do que você colocou, você tem que pensar alguma coisa que ocorreu realmente para estar colocando. Não é? Possuo um sentimento de ansiedade com relação a coisas que ainda estão por vir. Por isso começo a sofrer antes do problema. Crio fantasias sobre prováveis problemas que ainda estão por vir e acabo aumentando esses problemas com os meus pensamentos negativos. Tudo bem. A pessoa descreveu um fato, possui sentimento de ansiedade. Aí eu me pergunto, será que ela é pessimista? Ele não colocou. Será que ele é inseguro? Não colocou. Será que é sentimento de autopiedade? Se for de autopiedade, ele é orgulhoso. Então, quando se escreve dessa forma, o aluno é orientado, eu sento, converso com ele, que ele tem que refletir em cima disso. Não adianta só jogar no papel o que ele julga que ele é. Ele tem que fazer uma reflexão, é necessário que haja uma reflexão em cima de tudo isso. Porque senão ele vai deixar que eu
caia no mérito de refletir sobre aquilo que ele é. Percebe? E às vezes até mascarar o sentimento. Mascarar um sentimento. Então, o que é que se pede? Para que o aluno ele pode escrever o que ele quiser, mas que ele se perceba dentro desse comportamento defensivo. Depois que ele se percebeu aqui, ele não tem mais do que ir para cima ou para baixo. O sentimento defensivo é aquele comportamento que ele sentiu. Se ele sentiu revolta, o comportamento dele é de orgulho. Se ele se sentiu com melindre diante da situação, o sentimento dele foi de vaidade. E aí, qual é a proposta contrária à vaidade? A simplicidade. Então, ele tem que fazer essa proposta. Vamos ver um caso aqui, de uma pessoa que... Verídico, fato. Discussão em família. É um fato, não é? Por que ele discute em família? Ele colocou não saber ouvir argumentos. Qual é o comportamento defensivo de não saber ouvir argumentos? Ele detectou insensibilidade. Ele é insensível, a outra... Não, mas ele detectou insensibilidade. A pessoa que diz. Tá vendo como é importante que a pessoa diga? Então, é insensibilidade. Insensibilidade é um comportamento que gera um sentimento defensivo do ódio. Olha aqui embaixo. Insensibilidade. Ele é insensível, o outro tem argumento, quer explicar, olha, eu agi dessa forma, por isso, isso. Ele não aguenta ouvir, ele dá as costas e fala, olha, para mim chega desse assunto. Ele não consegue o que o familiar explica porque ele agiu daquela forma. Ele é insensível, ele detectou. Se ele é insensível, ele descobriu penosamente que ele sente ódio das pessoas, porque ele não tem o sentimento de compaixão por aquelas pessoas. Por que eu não sinto um sentimento de compaixão pelas pessoas que convivem comigo dentro de 4 paredes? Aí ele se viu muito mal, mas não é assim que é para achar. Não é esse caminho de autopunição que é para seguir. Temos que orientá-lo. Não é para você entrar em depressão quando você descobre que você tem sentimento X. É para você se perceber para modificar. Olha que importante que você percebeu isso. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai se propor a conquistar sentimentos de amor, de compaixão. E ele vai fazer uma proposta de mudança de comportamento. Aí ele vai dizer, vou ser mais paciente com os meus familiares, vou exercitar o perdão, vou ser mais bondoso. Aí ele vai ver aqui dentro desse padrão o que se encaixa ao perfil dele. E eu não posso falar isso para ele. Ele vai ver. Ele detectou que ele é insensível, ele detectou que então insensibilidade é ódio, precisa conquistar um amor e vai fazer uma proposta. Seguinte, há dirigentes que eu não sei porquê, não participa de todos os encontros, então não vem ter este conteúdo. Que não lê as obras sugeridas para dirigir, então não tem esse conteúdo. Se lesse, teria. Então, o que o dirigente precisa fazer? Se empenhar, participar de todas as reuniões, ler muito, para que ele fique apto a estar dirigindo uma classe. A pergunta da Anísia, nem todos os trabalhadores da casa mandaram a caderneta. O que fazer? O que a aliança pede? Não adianta vir o trabalhador, no dia que souber que eu vou encaminhar a minha caderneta, e me dar a caderneta. Não é assim que funciona. A aliança pede que esses trabalhadores, pelo menos, frequentem os 6 últimos meses de aula. Acompanhem com a classe os 6 últimos meses. E a partir do momento que qualquer dirigente que tiver uma escola em andamento, procure esse dirigente. Olha, você está introduzindo a caderneta na sua escola? Posso mandar junto com você? Pode. A cada 90 dias, eu vou recolher a caderneta dos meus alunos. Eu vou recolher dessa pessoa. E vou orientá-la de acordo com esses padrões. Eu vou passar a orientá-la de acordo com os novos padrões. Então, todos os trabalhadores que quiserem encaminhar a sua caderneta, procure o dirigente que estiver no momento atuando. Ele vai dar as informações necessárias, ok? Características formais da caderneta pessoal. Ter instruções de preenchimento colada na contracapa. O Vivência nos traz orientação sobre
essas instruções de preenchimento. Ter os 6 testes colados e respondidos. Estão no Vivência também. Serem recolhidas e verificadas a cada 90 dias. Pedido da aliança, pelo menos 90 dias. A princípio, bem lá no princípio, com Edgar Armond, só era pedido a caderneta no final de cada ciclo completo, quase um ano. Mas verificou-se que o aluno não estava sendo acompanhado como deveria, porque chegava lá na frente, ele fez de uma forma incorreta e aí, como iria sanar o problema? Então, pede-se que pelo menos, gente, pelo menos seja 90 dias, 3 em 3 meses. Há dirigentes que pedem todos os meses, há dirigente que pede a cada 2 meses, isso é critério do dirigente, mas pelo menos a cada 90 dias tem que ser cobrada essa caderneta. Essas instruções não é nada assim que venha trazer transtornos e problemas, é só pegar o Vivência que está lá e xerocar, tá ok? E o Júnior também colocou na apostila que ele ofereceu a cada um de nós. Importantíssimo, características formais da caderneta, continuação. Ter carimbo com a avaliação de passagem de cada ciclo, aprendiz, servidor e discípulo. Há centros espíritas que eles têm, né, na sua diretoria um carimbo onde diz assim, data, passou para o grau de aprendiz, dia tal, momento tal. Mas é importantíssimo que o dirigente, lembra-se do que o Jacques Conchon disse de levar a sério a caderneta, que é um histórico do aluno, é aí que a gente vai registrar para o aprendiz. Recolheu a caderneta, quando ele passou para o grau de aprendiz, eu anoto lá para ele. Teve promoção para o grau de aprendiz no dia tal, na data tal. Deixa uma mensagem bastante genérica para ele, nada que vai de encontro ao problema. Olha, hein, você não está conseguindo superar seu problema. Nada disso. Algo que incentive ele na caminhada da melhora, da transformação interior. Podemos pegar até uma das obras de André Luiz, onde vem mensagens, e colocar uma mensagem que vai motivar aquele aluno, se nós sentirmos que ele está desmotivado, uma mensagem de motivação, tá? Aí ele vai sentir que a caderneta dele é uma ferramenta útil e que está sendo percebido. Conter as notações relacionadas ao curso realizado pelo aluno. Então, se ele fizer algum curso extra, classe, aí eu vou anotar lá. Por exemplo, curso de passes. De quando começou o curso de passe e quando terminou o curso de passes. Na nossa casa não é interrompido com o curso de médios, nós só fazemos no final. Mas há casas que há essa interrupção, aí coloca curso de médios, começou dia tal, terminou dia tal. Tudo tem que estar lá, realmente é o histórico do aluno. Que se queira saber do aluno, pega a caderneta dele que tem. Importantíssimo, características formais da caderneta. Conter anotações que reflitam no desempenho do aluno, ter anotações datadas de cada período, a implantação, os exames espirituais, o período probatório, o ingresso na FDJ, prolongamento do período probatório. Então, aquilo que eu já mencionei a vocês. Tudo que ocorrer dentro de uma escola tem que estar na caderneta do aluno. Na medida que nós recolhemos, nós já devolvemos com essas anotações. O que é prolongamento do período probatório? O período probatório, como nós sabemos, depois que termina a escola, na aula 118, nós entramos no recesso de 3 meses, pelo menos, que nós não temos contato, é o período probatório, para que eu possa encaminhar a caderneta para a FDJ. Não é? Suponhamos que a caderneta do aluno foi reprovada. Todas as cadernetas são devolvidas, algo assim também pode ocorrer. Então, nós continuamos no período probatório. Então, foi prolongado esse período e o dirigente continua acompanhando o aluno e recolhendo a sua caderneta a cada 90 dias, mesmo que a aula acabou. É compromisso do dirigente. Marcamos uma reunião, dia X, completa 90 dias, todos aqui. Recolho a caderneta dele e analiso e vamos assim até o próximo encaminhamento. Metodologia de anotações à caderneta. Aquilo que nós conversamos e já falamos. F de fato. O fato que levou a ter aquele comportamento. A de ação, que o comportamento levou aquele aluno, está tendo o comportamento X. É ação e reação. Nós não falamos que ele vai ter uma reação, que é o comportamento defensivo dele? Então,
Esse F é da ação do comportamento defensivo, que os nossos defeitos é o nosso comportamento defensivo. S, de sentimento que gerou aquele comportamento. Nós também falamos sobre isso. P, propor nova atitude. E V, a virtude a ser conquistada. Tudo isso tem que estar dentro da metodologia, que é os 5 passos daquele livro que nós falamos, tá bom? Descrever o fato sem apreciações ou julgamento. Quando o aluno escrever, ele não precisa nem se depreciar e nem se julgar. Nós vamos orientá-lo para simplesmente escrever o que aconteceu. Destacar as ações e principalmente os sentimentos defensivos envolvidos, que é os sentimentos que nós temos naquele relatório. Propor uma nova atitude e correção do erro, se houver erro. Porque muitas vezes o aluno vai descrever que diante de situação X, ele já superou, ele já consegue não brigar com alguém, ele já consegue ser paciente, tolerante. E então, está respondida a pergunta, Anísia? Olha, eu não tenho mais erro, eu consegui, parabéns, coloca na caderneta. Faz a proposta da virtude a ser alcançada e outras anotações se ele quiser complementar a anotação dele. Como é feita essa avaliação, gente, na caderneta? Eu estou com a caderneta em mão, como é que eu vou dar nota? O AF é os aspectos formais da caderneta, a frequência de anotações, se ele está em conformidade com os critérios. Percebam que nesse papel que nós temos, a pessoa X fez no mês de setembro só 4 anotações, mas olha, dia 12, dia 12, dia 12. O que dá a entender que essa pessoa fez? Tem as 4 que eu peço no mês? Tem, só que ele descarregou tudo em um dia só. Isto vai influenciar na nota dele? Sim. Por que ele está me levando a crer? Que ele quis se ver livre de um problema. Depois que ele fez os 4, e antes e depois, não teve mais nenhum conflito? E ele não vai se analisar? Então, isso também mexe nesses aspectos formais para a gente estar analisando. Esses aspectos formais têm peso 2. Suponhamos que eu tenha dado nota 8 para ele. Eu vou pegar 8, multiplicar por 2, que eu vou ter um 16. Ok? Qualidade das notações. É o compromisso com a reforma íntima. O que ele vai estar falando? Eu erro sim. Só que eu estou me propondo a reformar. Então, ele está fazendo aquele compromisso na caderneta. E isto tem uma nota. Todas as vezes que eu perceber que ele tem esse compromisso e que na frequência e que no desenrolar da caderneta ele está amadurecendo, ele realmente com dificuldade, mas está se melhorando, isto aqui vai ter uma outra nota, que é peso 8. Suponha